Estamos de volta, família Projeto de Deus. Hoje a gente está conversando sobre adoção e a gente está aqui com os pais, a Débora e o Nelson, que adotaram 2 crianças, e a advogada, a Lenora, que também ajudou no processo todo de adoção. Você tem alguma pergunta ou tem alguma dúvida? Você tem alguma experiência? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 19 99716 9915, ou, se preferir, fale com a equipe do nosso call center 19 3871 9620. Não se esqueça que hoje a gente vai fazer o sorteio do terço perfumado com estojo aveludado em formato de rosa, só para quem ligar aqui no nosso call center. E, Lenora, eu queria começar perguntando para você, nesse segundo bloco, hoje tem mais de 10 mil crianças e adolescentes para serem adotados e tem mais de 45 mil famílias aguardando. O que trava isso, né? Porque a matemática não bate, né? Sim. Como que se dá isso? O grande problema da diferença entre quantidade de crianças para serem adotadas e quantidade de famílias propensas à adoção é o perfil das famílias para adoção. A maior parte das famílias querem crianças bebês, até 1 ano. E aí não tem uma quantidade de crianças disponível para esse perfil. Certo. Então, isso faz com que o processo seja mais moroso para esse tipo de perfil, que é a grande maioria. A maior parte das crianças que se encontram em abrigos, elas têm mais de 10 anos de idade e pouca expectativa de serem adotadas. Então, elas são quase que colocadas como saindo do abrigo já pela maioridade, mas sem uma família. Infelizmente, essa é a nossa dura realidade. Porque eles esperam muito uma família, né? Sim. Eles esperam muito alguém que se disponha a cuidar deles. Eles querem se sentir cuidados, né? Sim, eles querem ter uma família, querem ter amor, querem ter cuidado, querem ter aquilo, né, que completaria o ser humano. E, Sim, infelizmente, não se tem essa condição da maior parte dos pretendentes. A adoção tardia é algo muito difícil de ocorrer, né? E a partir dos 10 anos é quase O que é adoção mínima. tardia? A partir de quantos anos? Existem várias correntes, né, de se falar que a adoção tardia seria a partir dos 3, dos 5 ou dos 7, né? Então, depende do perfil de quem é que vai considerar essa adoção tardia. Mas a partir dos 7 anos já é quase impossível, quase assim, muito difícil de ter interessados na adoção para essa idade. E a partir dos 10, então, é quase mínima a condição de adoção. E por isso tem tantas crianças nesse perfil dentro dos abrigos, infelizmente. E quais são os pré-requisitos assim, para adotar? Qualquer família pode adotar? O que é Hoje, colocado? você pode ter a adoção realizada até por uma pessoa sozinha, a família de uma pessoa. Você não precisa ser um casal para adotar. Certo. Não existe hoje nenhum perfil de que só casais podem fazer parte da adoção. Não, uma pessoa sozinha pode ter o perfil de adoção. É necessário que ela tenha no mínimo 18 anos de idade, que ela tenha no mínimo 16 anos de diferença de idade para o adotando, né? Que ela tenha um perfil de condição de sustento desta criança, tem todo um regramento para que ela possa se habilitar perante a vara da infância. E aí ela preenche os requisitos, ela pode se habilitar hoje através do próprio CNJ, né, que tem já um perfil aberto para que as pessoas possam fazer a sua habilitação Explica via... pra gente o que é CNJ. Conselho Nacional de Justiça, né? Tá. O Conselho Nacional de Justiça hoje ele faz o regramento no país inteiro sobre os pretendentes à adoção, uma regulamentação a nível nacional, para que tenha maior celeridade no atendimento de conseguir uma família para aquela criança que está buscando uma família. Tá. A gente tem um depoimento de um VT preparado da família Meirelles, que vai falar sobre adoção tardia. Perfeito. Acompanha com a gente aí o VT. Olá, meu nome é Tiago. E
eu sou Isabelle. E nós somos pais por adoção. A nossa história começou há 3 anos atrás. Para falar a verdade, começou muito antes disso, pois Deus havia colocado em nossos corações, ainda quando éramos adolescentes, o desejo pela adoção. É interessante pensarmos que sonhávamos em ter os nossos filhos, tanto biológico quanto por adoção, mas nunca imaginamos aquilo que Deus tinha preparado para nós. Quando em 2017 temos entrado no nosso processo de adoção, Deus nos presenteou com 3 lindos filhos, o Wallace, André e a Kathleen, todos irmãos biológicos de um grupo de 6 irmãos. Quando pensávamos que as coisas estavam todas completas no nosso coração e a realização pela adoção e a paternidade já estava completa, Deus coloca no nosso coração o sentimento de que ainda cabia ou faltava mais uma. E sim, faltava a nossa filha mais velha, que é mais nova, a Nayara, que prestes a completar seus 18 anos, veio para a nossa família como um presente para as nossas vidas. Deus nos abençoou por meio da adoção, e adoção tardia, algo que muitas pessoas ficam com medo, e hoje nós estamos desfrutando da felicidade de termos essa família que somos. Deus abençoe sua vida. Que lindo, muito obrigado por esse testemunho de doação, de obediência a Deus, família Meirelles. Muito obrigado por isso, e é muito bonito e é muito estimulante para a gente saber que é possível a adoção tardia, e está aí, né, o testemunho. Que lindo, né? Sim. Muito lindo. E eu queria conversar um pouquinho com a Débora e com o Nelson. Vocês adotaram mais uma criança. Depois, Como que quando foi a Maitê, isso? ela completou 2 anos, tocou o telefone. Ah, vocês continuaram, vocês não tiraram o nome da lista de espera? Não, ou entraram novamente? Na verdade, é assim, quando você adota, o seu nome sai automaticamente, mas você pode depois entrar novamente. Então, o processo dela foi rápido, né, da adoção. Certo. Demorou 6 meses. E aí a gente já entrou. Demorou 6 meses entre o dia que você viu ou não? Não, a 6 documentação. meses, a documentação, Para tá. sair a adoção mesmo, né? Certo. Pra Então ela já sair- estava com você. Ela já e a estava documentação... comigo, a certidão de nascimento no meu nome. Tá. Demorou todo esse processo 6 Certo. meses. E aí ligaram para mim, falando que tinha uma criança, né, na Bahia, e que o juiz já tinha entregue uma das crianças, uma menina, mas que ele queria que todas essas crianças viessem para a mesma cidade, para que eles não perdessem o vínculo afetivo entre os irmãos. E aí, quando ela falou para mim, né, de que cidade era e tudo, eu falei, olha, vou esperar meu marido chegar, mas eu já falo com você. E aí veio o mano da Débora, né? Poxa, eu tenho pavor de avião. Como assim? Eu vou ter que ir para a Bahia. Tem que buscar a Um criança. lugar que eu não conheço. Eu já não gostava de ir para lugar estranho, que eu não me sentia confortável. Aí o meu marido chegou, eu contei para ele, ele falou assim, nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos ver qual é a direção de Deus. E Deus nos direcionou na palavra corretamente. Vocês vão para um lugar distante. Foi exatamente essa palavra que ele deu. Eu não lembro a citação só. Lá ficarão 3 dias. No 3º dia o rei vos dará o parecer favorável. Aí ele falou assim, viu, a gente vai. Vamos lá para ver. É isso, Nelson? A gente tem o costume sempre de decisões importantes, Até consultar a Deus primeiro, né? Como você disse, o fax, né? Pedir para o pai um WhatsApp. E eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, em qualquer situação, Sim. né? Principalmente numa coisa assim tão importante, que é o futuro de uma família, de uma criança. E com essa certeza, a gente queria mesmo fazer um casal. A gente já tinha uma menina, a gente queria um menino para completar um casal. Então, foi nesse sentido que a gente tomou a iniciativa de ir para a Bahia, contratar advogado tal, e fazer todo o trâmite para trazer o Luan, que na época tinha mais Um ano e meio. um ano e meio.
Certo. E até aí, Débora, estava tranquilo. Eu venci todos os meus medos. Venceu Até os o medos. avião. Até o avião. E foi. E nós fomos. E aí trouxe, já veio com o Luan. Aí, daí nós tivemos esses 3 dias que realmente nós ficamos lá. Ficaram lá. E no olha terceiro que dia nós tivemos audiência com o juiz. E aí ele deu, né, o parecer dele, a guarda do Luan, e nós trouxemos ele para cá. E aí começou o drama. Na hora que ele depois. chegou no fórum, ele já me chamou de mãe. Ai, gente, que coisa mais linda. Na hora que ele chegou no O Luan fórum. estava com quanto tempo? 1 ano e 5 meses 1 ano e ele 5 tinha. meses. Ai, meu Deus, que belezinha. E a situação não foi bonita, né? O estado em que ele estava, né? Foi muito triste. Mas eu falo que eu tive uma força tão grande para conseguir. Eu falo que o amor cura tudo, né? Cura. O amor cura sem tudo. dúvida E realmente o amor, ele curou tudo. Mas a adaptação dele nem parecia, não teve adaptação. Quem está em casa está vendo a foto deles. Ai, que belezinha. olha lá, que gordo. Sorriso gostoso. A Maitê e o E Luan. todo mundo perguntava pra gente, quando a gente saía com eles, se eles eram gêmeos. Nossa, Ah, é? impressionante. Que gracinha. Porque eles são bem parecidos, E assim, você, bem amigos. você gostaria de contar para a gente rapidamente como foi esse processo de adoção e depois toda a perseguição que veio após isso? Então, não foi fácil, né? Porque quando ele como eu disse, não teve uma adaptação. É como se ele nunca tivesse nascido ali e sempre foi da nossa família. Luan não teve isso. E o acolhimento dela, da minha filha com ele, né? O amor, né? que ela tinha por ele, né? Muito grande. Os dois, muito cuidado que ela tinha com ele. Até hoje ela é muito cuidadosa com ele. E assim, quando veio para mim que ele ia ser retirado, foi um susto. Porque até Ele então... já estava aqui em Campinas com vocês? Sim, ele estava em Indaiatuba com a gente. E daí veio uma ordem. Quando eu fiquei só que eu não fiquei sabendo pelo juiz. Eu fiquei sabendo por outra emissora de TV que chegou lá, bateu na minha porta, falou que eu era traficante. Nossa, desse jeito. Desse jeito. E aí eu levei um susto. A Lenora já estava cuidando do processo de adoção do Luan para nós. Imediatamente eu liguei para ela assustada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E daquele dia em diante foi avassalador. Eu perdi o direito de ir e vir, de sair de casa, as mentiras que eles contavam. E foi uma perseguição, foram anos assim de perseguição, de sofrimento. Nossa, e aí tiraram, o Luan voltou para Bahia. Aí o Luan com 3 anos voltou para lá. E os irmãos que estavam aqui na cidade Sim, também voltaram. Gente, Lenora, me conta, se pegar um caso desse, amiga, subiu na tamanca, o que eu faço? A parte mais difícil foi, Meu eu falo Senhor. que eu tenho, às vezes, alguns desafios interessantes na minha vida e na minha carreira, que é pegar processo começado. Não é começar o processo, é pegar o começado e tentar corrigir, resolver e finalizar. E o caso das crianças não foi diferente. Ele foi iniciado por outro colega lá na Bahia. Eu fui contactada por eles no momento em que ia ser feita a carta precatória de lá para cá para fazer estudo social, avaliação psicológica, e eles tinham uma dificuldade de comunicação com o advogado. Então eu entrei para fazer uma ponte, para ser um suporte local para essa situação que estava acontecendo aqui na região, porque o processo ia continuar por lá. E eu, daqui a pouco, começando com o processo, conhecendo o caso, eu me deparo com um tsunami na minha cabeça, né? Porque veio a emissora, criou toda uma situação, inventou toda uma história, e isso acabou gerando um problema de perseguição efetiva. Então, eu, pessoalmente, tive ameaça contra a minha vida e a vida da minha família. Então, eu tive mais de 100 postagens do dia para a noite ameaçando sequestrar meu filho, porque eu era a advogada que estava defendendo a quadrilha de traficantes de crianças. Então, eu acabei entrando numa seara junto com eles
e não me arrependo em nenhum momento, e eu falo que todos eles viraram meus sobrinhos. Não, a verdade, ela né? prevalece, né? Sempre. A gente tem que esperar um pouco, às vezes lá no meio, no olho do furacão, você tem que esperar, mas a verdade, ela prevalece e ela é forte, E o ponto-chave é a gente realmente acreditar que a proteção divina virá. E vai nos dar todo o amparo para seguir em frente e para não perder a esperança. Porque em vários momentos, ver as famílias perdendo a esperança do que viria a seguir, qual seria a próxima situação que eles iriam enfrentar, era a parte mais difícil. Então, ter o controle pessoal, o controle profissional e ajudar eles psicologicamente a enfrentar isso. Bom, amém. Graças a Deus, então, que está tudo resolvido. Graças a Deus. E enquanto eu estava ouvindo a Lenora falando aqui, eu estava olhando para a Débora e para o Nelson, eles não têm cara de traficante de criança. Ou se forem, disfarçam muito bem. Mas graças a Deus, está tudo resolvido, eles não são traficantes de criança. E a gente tem uma pergunta chegando no WhatsApp aqui para a Lenora, uma dúvida de alguém que está nos acompanhando. Levando em consideração que a mulher hoje inicia o processo para querer engravidar mais tarde, se tiverem sucesso, não pode mais desejar adotar um recém-nascido? Porque em alguns processos a idade está sendo colocada como critério para a escolha da idade da criança? Isso não é discriminação? Não, na verdade, o que acontece é o fato de tentar ajudar que o número de crianças em abrigo seja diminuído. Então, se você não criar alguns critérios para desestimular que todo mundo só queira recém-nascido, você vai continuar tendo os abrigos como depósito de criança. Essas crianças nunca vão encontrar famílias. Então, alguns critérios estão sendo adotados para tentar fazer com que mais gente se interesse por crianças um pouco mais velhas e não recém-nascidas. Aí não dá para a gente julgar também uma pessoa e falar assim, é discriminação, porque não é o sonho da pessoa. Cada um né? tem que ter o seu sonho realizado e a adoção é a concretização do sonho da maternidade e da paternidade que tem que ser preservado e que tem que ser respeitado. Tem mais uma pergunta para... dessa vez é no VT. Vamos acompanhar a pergunta. Olá, eu sou a Thaís de Guarulhos, São Paulo. Estou há 11 meses na fila, aguardando a chegada da minha filha. E a minha dúvida, eu acredito que seja a dúvida de muitos pretendentes, que é saber se esse período de pandemia e de isolamento social tem interferido no andamento e na agilidade dos processos. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta. E aí, Lenora? Na verdade, a pandemia tem tido duas vertentes muito diferentes e muito contraditórias entre si. Tem situações em que a pandemia auxiliou na celeridade do processo, porque acabou antecipando o estágio de convivência. Então, a adoção se tornou mais célere pelo fato da pandemia. E em outros casos em que o processo da pandemia dificultou a adoção. Então, tem duas situações muito diferentes e tem vários relatos disso, tem vários sites onde você pode pesquisar sobre isso, eu posso deixar para vocês depois para compartilhar. Caso, então. Caso a caso. Tá bom. Há um tempo de convivência da família com a criança antes da adoção? Como que funciona esse processo? Então, existe todo um regramento. Então, assim, se a gente pensar na lei pura, o processo de adoção ele é previsto pelo ECA a ser concretizado em 120 dias. Na prática, cada caso é um caso. Então, por exemplo, o caso do Luan, a gente teve a concretização dele com quantos anos? Né? Não foram 120 dias, foram anos. Mas é uma situação diferenciada. Ele veio só para entender, para o pessoal de casa entender. Ele veio com 1 ano e 5 meses. E aí, depois de quanto tempo que ele estava com você, ele retornou para a família primitiva? Ele voltou com 3 anos para lá. Com 3 anos para lá? Para lá. E aí começou a sua agonia, o seu coração de mãe ser separada do seu filho. Eu acho que um dos momentos mais difíceis, tirando a retirada dele, foi quando eu cheguei a ver a situação que ele estava lá depois de 1 mês. Aí você foi para lá? Sim. Autorizaram que você... Não. E o que vocês foram fazer lá? Nós fomos tentar recorrer da guarda. Entendi. Só que uma pessoa lá totalmente
comovida com a situação, cometeu esse erro no caso, né, coitada. Mas ela não fez por mal e mostrou como ele estava para mim. Gente, eu já vejo de uma maneira diferente. É. Eu não vejo que ela errou, porque ela estava preservando... Não, perante a lei, né? Perante a lei, razoavelmente, porque assim, qual era o mal que você estava fazendo? Nenhum. Qual era o crime que você estava cometendo? Nenhum. Mas o amor e o vínculo com a situação, ela trouxe as crianças para a gente ver. Ai, nossa. Sim. E você foi com as outras mães também? Não, adotivas, só nós vocês? duas. Só nós duas. Na cara e na coragem. Perdeu o medo de avião? Perdi o medo, né? Porque, gente, eu viajei para lá incontáveis vezes, né? Olha isso. Foi terrível. Foi terrível. Porque... E depois, aí eles tiraram quando ele tinha 3 anos. E quando que você conseguiu a guarda novamente? Que Quando ele voltou? ele tinha 5 anos. Você ficou 2 anos. 2 anos e 8 meses. E 8 meses e longe. as horas e os dias e mais os minutos. tudo anotado. Sim. Que dor, né? Imagina. Que bom que deu tudo certo e o Luan tá aí, né? E quando ele Graças a desembarcou, Deus. eu olhei para ele e eu falei assim, você sabe quem eu sou? Ele falou, eu sei, você é minha mãe. Ai, que beleza. Qual foi a primeira E coisa que ele falou? a primeira frase que ele disse foi, a gente já pode ir embora para casa? Ai, gente do céu. Que Que coisa graça, mais que linda. lindo, né? Bom, a gente tem que dar mais uma paradinha e antes da gente ir para o intervalo, eu vou dar uma dica bem especial do nosso shopping católico. É o kit Altar Mãos Ensanguentadas de Jesus. Esse kit vai facilitar a sua oração, para você montar o seu cantinho de oração aí na sua casa. Ele é composto por uma vela de 9 dias, uma capelinha na medida de 11 centímetros, uma Bíblia, um aparador, um terço de madeira cor vermelha. E esse kit está em oferta especial com um preço super especial. Acesse agora www.shoppingcatólico.com.br ou ligue para o call center. Código da operadora 19 3871 9620. Aproveite também a ligação e participe do programa. Hoje estamos falando sobre adoção. Manda sua mensagem, sua dúvida, o seu testemunho para a gente aqui. A gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Até já.